Meus irmãos, a paz e bênção a todos. Agora irei falar de forma breve a história de Nossa Senhora do Silêncio. A história de Nossa Senhora do Silêncio, ela teve início em uma aldeia de Knocken, que está situada a oeste de Dublin, na Irlanda, onde em 1829 lá foi construída uma pequena e pobre igreja paroquial que cabia no máximo 30 pessoas. Foi dedicada a São João Batista, esta pequena paróquia, que em torno dela havia uma pequena escola, de um lado para rapazes, do outro lado para as moças, para as mulheres, onde o terreno desta igreja foi rodeado por um muro de pedra. 40 anos após o início da construção dessa paróquia, Bartolomeu Cavana foi nomeado prior dessa igreja. Prior quer dizer pároco. Bartolomeu era um homem santo, considerado um homem santo, profundamente devoto de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Era um homem de bom coração que sacrificava os seus bens materiais para ir de encontro aos pobres e famintos, tendo como a Virgem Maria a mãe de Deus de todos os seus filhos, onde ele recorria às suas intenções para que todos os que estavam no purgatório fossem salvos. E naquela época, no século XIX, uma grande crise econômica afetou a Irlanda, onde muitos daquela região veio a falecer pela miséria e principalmente pela fome. Foi quando o padre Bartolomeu Cavana começou a rezar sem missas pelas pobres almas do purgatório, para que Nossa Senhora salvasse as almas que elas mais desejassem e que estavam precisando ser libertas para o céu. E foi aí que, surpreendentemente, no dia da 100ª missa, que Nossa Senhora visitou a aldeia de Knock, no final da tarde do dia 21 de agosto de 1879, sendo considerado essa aparição um dom maravilhoso que exprimiu a gratidão de Nossa Senhora e das almas que foram para os céus, salvas por aquela missa, por aquelas 100 missas, por aquelas orações. Neste dia, o céu estava coberto por nuvens carregadas, nuvens pesadas, chovia muito. E a empregada do padre, chamada Mary McLaughlin, depois de seus afazeres, foi embora visitar uma amiga, também chamada de Mary Byrne, que morava ali próximo. Quando terminou essa visita, Mary e a sua amiga Barney voltavam em direção à igreja. E quando se aproximaram em direção a esta igreja, elas diziam ver figuras, imagens iluminadas pela luz. Mas quando se aproximaram, Mary disse que não eram simples imagens, pois as imagens estavam se mexendo. E ela percebeu que era a Santíssima Virgem Maria. E ao se aproximar mais, elas perceberam que 3 imagens estavam de pé. E por cima das imagens, elas estavam pairando, estavam caminhando sobre ervas. As 2 mulheres tomaram consciência que não podiam ser apenas aquelas imagens, porque aqueles seres, eles caminhavam lentamente sobre aquelas ervas crescidas ali. Todas as imagens vestiam branco e brilhavam como pedra, e uma luz dourada e brilhante as envolviam, bem como um altar que estava atrás delas, e sobre este altar também estava um cordeiro, a imagem de um cordeiro, e por cima do cordeiro estava também uma grande cruz branca, onde 6 anjos com asas se moviam rodeando a imagem do cordeiro e da cruz. Depois de elas contemplar aquela visão, Mary Byrne, a amiga da empregada do padre, correu para avisar os vizinhos mais próximos, dizendo e contemplando, proclamando aquela visão maravilhosa, onde rapidamente outros se juntaram a elas para ver e rezar dentro daquela aparição enviada do céu. Todos os que testemunharam aquele acontecimento afirmaram que as 3 imagens se tratavam da Virgem Maria com São José à sua direita e São João Evangelista à sua esquerda. Elas testemunharam que Maria tinha um manto de um branco puro e uma coroa dourada na cabeça, e tinha as suas mãos erguidas, como se estivessem rezando. E é importante ressaltar que diante de toda essa aparição, essa visão, nenhuma palavra foi dita durante as 2 horas que durou esta aparição, daí o nome de Nossa Senhora do Silêncio. Os 15 videntes que permaneceram fixados naquela visão durante as 2 horas, eles passaram o tempo todo rezando o texto em conjunto, onde depois desse tempo, e ao final desta oração, as 2 imagens desvenou-se, como eles dizem. Durante as semanas e meses seguintes desta aparição, multidões de pessoas começaram a aparecer nesta aldeia de Knock, onde deram-se numerosas curas e várias delas foram relacionadas com a aplicação da terra, retirada da parede desta paróquia,
onde foi ter tanta terra que tem o perigo de cair as paredes. Onde nos 3 primeiros anos que se seguiram a aparição de Nossa Senhora, depois da aparição de Nossa Senhora, o padre, o Bartolomeu Cavana, registrou aproximadamente 300 curas milagrosas associadas com o santuário de Kinoki. O reconhecimento da igreja começou em 1880, onde a primeira comissão eclesiástica aprovou o testemunho de todas aquelas pessoas que viram e deram como digno de confiança e satisfatório aqueles testemunhos. E depois teve as provas confirmadas e as centenas de pessoas curadas enviadas para Roma, que teve a sua aprovação total e o reconhecimento da Igreja Católica. 100 anos depois daquela aparição, em 1979, o Papa João Paulo II abençoou o local com sua presença, onde ele celebrou uma missa do centenário da aparição e declarou a passagem da igreja de Nossa Senhora, Rainha da Irlanda, a Basílica. Agora irei rezar a oração dedicada a Nossa Senhora do Silêncio, Mãe do Silêncio e da Unidade. Tu vives perdida e encontrada no mar sem fundo do mistério do Senhor. Tu és disponibilidade e receptividade. Tu és fecundidade e plenitude. Tu és atenção e solicitude pelos irmãos. Estás revestidas de fortaleza. Resplandece em ti a maturidade humana e a elegância espiritual. És a Senhora de ti mesma antes de ser Nossa Senhora. Em ti não existe dispersão. Em um ato de simples e total, tua alma toda imóvel está paralisada e identificada com o Senhor. Estás dentro de Deus, e Deus dentro de ti. O mistério total se envolve, e te penetra e te possui, ocupa e entrega todo o teu ser. Parece que em ti tudo ficou parado. Tudo se identificou contigo. O tempo, o espaço, a palavra, a música, o silêncio, a mulher, Deus. Tudo ficou assumido em ti e divinizado. Jamais se viu figura humana de tamanha doçura. Se voltará a ver nesta terra uma mulher tão inefavelmente evocadora. Entretanto, teu silêncio não é ausência, mas presença. Estás abismado no Senhor e, ao mesmo tempo, atenta aos irmãos, como em Caná. A comunicação nunca é tão profunda como quando não se diz nada. O silêncio nunca é tão eloquente como quando nada se comunica. Fazem-nos compreender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e de irradiação. Não é acolhimento, mas projeção. Faz-nos compreender que, para derramar, é preciso preencher-se. Afogar-se o mundo no mar da dispersão, e não é possível amar os irmãos com o coração disperso. Fazem-nos compreender que o amor apostolado sem silêncio é alienação, e que o silêncio sem apostolado é comodidade. Envolve-nos em teu manto de silêncio, e comunica-nos a tua fortaleza de tua fé, a altura de tua esperança e a profundidade do teu amor. Fica com os que ficam e vai com os que partem. Ó Mãe admirável do silêncio. Amém.